Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Me alegro de estar aqui mais uma vez para transmitir a palavra do Senhor aos irmãos. Convido a todos para abrir suas Bíblias em Jeremias 6, versículo 16, e depois Jeremias 7, do 1 ao 3. Jeremias 6 e 16. Que a paz do Senhor esteja com todos os irmãos que estão nos ouvindo através das redes sociais. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Glória a Jesus. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Jeremias 7, do 1 ao 3. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Amém? Podeis assentar. Então, irmãos, o Jeremias viveu entre 650 e 570 anos antes de Cristo. Era a voz do profeta de Jeremias à nação de Israel, a uma geração que já havia se desviado totalmente e esquecido dos ensinamentos do Senhor. E por isso sofreram as consequências da desobediência. Eles foram levados como escravos para a Babilônia. E lá ficaram por 70 anos. Os pecados mais frequentes deles era a idolatria e o pecado sexual. Adoraram outros deuses e casaram-se com o povo pagão, nativos de Canaã. Deus havia proibido, pois os levaria a adorar outros deuses e perderiam a pureza espiritual e cultura do povo de Israel. E foi o que aconteceu. Então, irmãos, o Senhor tinha falado alguma coisa para eles, tinha dado algumas dicas, porém, eles não obedeceram ao Senhor. E eles pagaram por aquilo que eles fizeram. Era a voz do profeta Jeremias, como eu falei para os irmãos, ele falou muitos anos antes de Cristo. E o que ele falou naquela época ainda está soando em nossos ouvidos nos dias de hoje. Juízes capítulo 2 fala assim, irmãos, que a primeira geração que saiu do Egito com Moisés, apesar deles terem sido rebeldes, ainda eles viram a mão do Senhor agindo na vida deles. Eles viram os milagres do Senhor, viram o Senhor abrir o mar vermelho, viram a água sair da rocha quando eles estavam com sede, viram o maná do céu cair do céu quando eles estavam com fome, com vontade de comer carne. O Senhor mandou as codornizes também. Eles viram a mão de Deus. A segunda geração serviu ao Senhor durante os dias de Josué e viu as grandes obras de Deus também. Eles já estavam um pouquinho mais afastados. Só que a terceira geração, irmãos, a nova geração, após a morte de Josué e de todos os anciãos, até que Josué estava vivo e todos os anciãos ali estavam ainda, eles estavam obedecendo aquilo que eles ouviam falar de Deus, as histórias contadas pelos seus pais. Só que depois que Josué faleceu, eles se afastaram de Deus. A nova geração, após a morte de Josué, se desviou. Já não conhecia o Senhor.
nem tampouco as obras que o Senhor fizera a Israel. A ordem do Senhor era para que Israel ensinasse, transmitisse o conhecimento e o caminho de Deus às futuras gerações. Só que eles não fizeram isso. E a consequência foi, Deus os entregou nas mãos dos inimigos. Porque eles não passaram essa palavra. Eles não retransmitiram aquilo que o Senhor mandou eles retransmitir para as futuras gerações. Então eu coloquei aqui o primeiro ponto. Desobediência e as consequências. Segundo ponto aqui. Perguntem pelas veredas antigas. E o terceiro ponto. Os planos do Senhor para o seu povo. Começando aqui no primeiro. A desobediência e as suas consequências. A nossa geração falhou em passar os mandamentos do Senhor aos filhos. Também. Essa geração que nós estamos passando. Eu lembro, irmãos, que eu conto sempre testemunho aqui que meu pai se converteu, né? Ainda eu era criança, e ele passou a palavra para nós. E nós crescemos, nós tínhamos um lar abençoado, apesar das dificuldades, mas foi um lar abençoado, aonde nunca faltou pão, porque desde que o Senhor salvou meu pai, Deus transformou a vida dele. Aquele homem que era um homem, muitas vezes chegava em casa bêbado, caindo, alguém vindo trazer ele para casa. Alguém foi usado por Deus e pregou a palavra para o meu pai. E o meu pai se converteu. E o meu pai levou os filhos dele para a igreja. E o meu pai falou dessa palavra todos os dias. E o meu pai ensinou para nós todos os dias a palavra do Senhor. Aquilo que ele aprendeu, ele nos ensinou. Ele não aprendeu do seu pai. Ele não aprendeu da sua mãe. Porque não tiveram o privilégio de ouvir essa palavra e se converter. Mas alguém, o Senhor usou alguém para que ele se convertesse. E desde então, todas as noites, nós fazíamos o culto doméstico. E daí eu já era mocinha, né? Todas as noites, todas as noites. E daí ele cantava 4, 5 hinos da harpa, e eu achava tão comprido. E aquilo era tão longo, aqueles hinos. E eu era espertinha, eu que tirava, supria os hinos. E às vezes eu pulava um refrão daquele lá, um pedacinho daquele lá, eu pulava quando era muito comprido. E ele percebia, a gente começava lá de novo. Cantava tudo de novo. Não adiantava querer enganar. Mas ele fez a parte deles, irmãos. Ele transmitiu para nós. E dessa família, irmãos, nós somos pessoas abençoadas. Pessoas que servem ao Senhor. Pessoas que andam no caminho do Senhor. As filhas casaram com homens cristãos. Os filhos casaram com mulheres cristãs também. E todos servem ao Senhor. O que morreu, morreu na esperança. Morreu na fé. E os que estão vivos, todos estão servindo ao Senhor para a sua glória. Só que houve um ponto fraco aí. Alguma coisa falhou. E das minhas irmãs, de todos os meus irmãos, parece que tem 2 sobrinhas que servem ao Senhor e um sobrinho, acho que uma coisa assim. São pouquíssimas as pessoas da terceira geração que servem ao Senhor, porque houve uma falha. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, na minha família, minha e do pastor Odair, não aconteceu isso. Porque nós procuramos passar também, da mesma forma que o nosso pai, que o meu pai passou para mim, da mesma maneira, eu procurei passar para os meus filhos. E na minha casa, todas as noites, foi ensinada a palavra de Deus. Ou nós estávamos na casa do Senhor quando tinha culto com eles, ou então a palavra do Senhor estava lá em casa conosco, nas nossas bocas, ensinando nossos filhos. Ensinando eles a ler a palavra. Irmãos, e aí estão os frutos. Minha filha está firme na fé. Muitas lutas passou, mas os filhinhos deles, estão crescendo na palavra. Minha neta está aí, ó, meu filho está na palavra ensinando a minha neta. Nós estamos fazendo a nossa parte, retransmitindo essa palavra do Senhor. Eu creio que vocês que estão aqui na igreja, todos, sem exceção, estão fazendo isso. Mas como tem gente que está ouvindo lá fora, que não são só vocês, eu encorajo a vocês, transmitam essa palavra para vossos filhos. Converse com vossos filhos, transmitam a palavra do Senhor. Essa palavra do Senhor é viva e eficaz. Ontem nós estávamos aqui fazendo o estudo dos primeiros passos. Tinha muitos irmãos aqui no estudo. E aqui a gente estava aprendendo sobre isso.
sabe? Sobre a palavra de Deus, sobre a importância de passar para as futuras gerações a palavra de Deus, sobre a importância de evangelizar as pessoas e trazer as pessoas para o evangelho. A nossa geração falhou em passar os mandamentos do Senhor aos filhos. A ordem era para ensinar os filhos a amar ao Senhor. E muitos pais aí no mundo não têm ensinado aos filhos a amar o Senhor. Eu estou dizendo para os irmãos que não é para os irmãos que estão aqui, porque os irmãos que estão aqui estão trazendo os filhos, estão ensinando os filhos, mas é para os outros talvez. E também para encorajar vocês a continuarem nessa luta. Porque fácil, irmãos, não é, mas não é impossível transmitir essa palavra. Os pais não se preocupam em ensinar os filhos o bom caminho. Os filhos se tornam rebeldes e atraem para si maldições. Nunca houve uma incidência de suicídio tão alarmante entre os adolescentes como agora. O suicídio é a 4ª maior causa de morte entre os adolescentes e jovens no mundo inteiro. No mundo inteiro, são mais de 700 mil mortes anual. Os irmãos têm noção o que é 700 mil jovens morrendo todos os anos por eles mesmos quererem? Por eles escolherem isso? Irmãos, isso é falta de Deus, isso é falta de ensinamento, é falta dos pais retransmitir a palavra aos filhos. E na América, o número cresce, e no Brasil houve um aumento de 49% nos últimos anos, entre crianças de 10 a 14 anos. Os irmãos têm noção que essas crianças eram para estar escutando a palavra de Deus, era para estar sendo doutrinados pela palavra do Senhor, era estar sendo passado a palavra do Senhor. Porque, irmãos, às vezes as lutas são tão grandes, o que eles enfrentam lá fora, e dentro de casa muitas vezes não é ensinado, que eles ficam perdidos, eles não sabem o que fazer. Aqui, pela pesquisa que eu fiz aqui, os fatores incluem redes sociais, bullying, isolamento e transtornos mentais. Isolamento é quando a criança pega o computador ou o celular e fica fechado dentro do quarto. E os pais, é bom, enquanto ele está lá não está me incomodando. Mas você não sabe às vezes o que ele está vendo. O que ele está fazendo lá dentro daquele quarto. Quais são as influências? Quando ele está na internet, irmãos, é a mesma coisa que ele estivesse no meio de uma multidão enorme, com tudo quanto é tipo de ideias, e estivesse passando ali para o teu filho. Você pensa que ele está lá no quarto e ele está bem quietinho, ele está protegido, talvez o corpo dele. Mas a alma e a mente dele não estão protegidas. E o inimigo tem trabalhado furiosamente para destruir essa geração, para que a igreja do Senhor não se estabeleça, para que o reino do Senhor não se estabeleça na terra. Porque nós estamos passando, principalmente eu, porque já estou com 65 anos, nós já estamos passando, essa geração mais antiga já está passando, e daí tem vocês aí que estão na bola da vez, aí tem os filhos de vocês são responsáveis por passar aos filhos de vocês, passar o temor do Senhor, falar para eles que Deus os ama. Geralmente a gente põe medo. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. A gente cria as crianças já com medo de Deus. Ninguém precisa ter medo de Deus. Deus é um Pai amoroso. Ele amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito para salvar a humanidade. Ele não é um Deus carrasco, Ele é um Deus amoroso. Então não precisa vocês pôr medo nas crianças que Deus vai castigar. Vocês ensinem eles a amar a Deus. Ensine os seus filhos a amar a Deus de todo o coração. Eu coloquei aqui uma referência, Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno,
estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falará, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua porta, da tua casa e nas tuas portas. Então, irmãos, até pouco tempo, os filhos não dormiam sem pedir a bênção do Senhor. Eles pediam assim: bênção, pai, bênção, mãe. E o pai e a mãe respondiam: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Todas as vezes os filhos iam dormir com a bênção dos pais. Eles iam dormir a noite todinha. Você não via falar que uma criança estava sofrendo com problemas mentais, com problema disso, com problema daquilo, porque eles iam dormir abençoados. E a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescentará dores. Então eles não tinham dores, eles eram enriquecidos pela bênção do Senhor. Só que hoje, na modernidade, já ninguém mais faz isso. Ninguém mais, eu estou dizendo ninguém mais. Eu não sei da vida de cada pessoa, mas eu acho que uma boa parte já parou de fazer isso. Uma boa parte já parou de ensinar os filhos a pedir bênção. Os meus, enquanto eles eram adolescentes, eles ainda pediam bênção. Inclusive, até antes de casar, até depois de casar ainda, às vezes, eles pediam bênção para nós. E isso aí, irmãos, é maravilhoso. Os pais abençoaram os filhos, isso é bíblico, sabe? O Abraão abençoou Isaac. Ele abençoou Isaac. Isaac foi uma pessoa próspera, porque Abraão, né, isso é uma cultura que já vem de muitos anos. É da antiguidade, é dos caminhos antigos, é das veredas antigas. A bênção do Senhor sobre as famílias. Inclusive, nós somos abençoados. Através do Abraão, foram abençoadas todas as famílias da terra. Através da obediência de Abraão. Quando ele não negou o seu próprio filho ao Senhor, né? O Senhor abençoou todas as famílias da terra através da vida de Abraão. Então, isso é um costume antigo de abençoar os filhos, né? Depois o Isaac também abençoou ali o Jacó, abençoou também o Esaú. Houve aquela situação que os irmãos sabem sobre, né, o prato de lentilha, aquilo que foi. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Eu só estou falando que é muito importante vocês, como pais, abençoar os vossos filhos. Agora eu vou passar aqui para... Alguma coisa eu coloquei aqui, ó. Até pouco tempo, os filhos não iam dormir sem pedir a bênção para os pais. A bênção do Senhor enriquece. Os maridos, como sacerdotes do lar, não se preocupam em abençoar a família. Então, irmãos, você que é homem, você que é pai de família, você é o responsável. A mãe também, mas principalmente o homem é responsável pela família. É responsável por abençoar, chamar a esposa, colocar a mão sobre a esposa e abençoar a esposa. Porque você é o sacerdote do lar. E esse costume também se perdeu. Vamos continuar fazendo isso, irmãos. Nós que somos cristãos, vamos renovar esse costume de abençoar a nossa família. Esse costume faz parte das veredas antigas e do bom caminho do Senhor. Eu anotei aqui Deuteronômio 11, 26 ao 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, irmãos, a bênção é para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Se você obedecer e seguir o que o Senhor mandou, você é abençoado, a sua geração é abençoada. Porém, a maldição é para aqueles que não cumprem a palavra, que não obedecem os mandamentos do Senhor. Segunda parte aqui. Perguntes pelas veredas antigas. Aqui, Jeremias está profetizando, incentivando
e encorajando o povo, perguntar pelas veredas antigas. Ele disse que era para ficar pelas esquinas e perguntar pelas veredas antigas. Aquele tempo talvez não tinha nem a Bíblia como nós temos hoje, não tinham todos os livros, mas eles perguntavam por quê. Talvez vai passar alguém aqui, vai passar um ancião aqui, alguém que já ouviu lá atrás, que já ouviu sobre o Senhor, já ouviu sobre a palavra, e eu preciso perguntar sobre as veredas antigas, para ver o que os antigos faziam, para eu estar fazendo para a minha família, para eu estar abençoando a minha família. Então ele disse, fiquem nas esquinas, procurai pelas veredas antigas, pelo bom caminho, o caminho do Senhor. Procure saber o bom caminho, o caminho do Senhor. Jeremias 6:16, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. Não é só para saber o qual caminho. Às vezes você está cheio de instrução, às vezes você já fez não sei quantos cursos já fez, sobre a palavra, sobre a psicologia, sobre pedagogia, sobre não sei quantos dias, mas você não está obedecendo. Não adianta só fazer os cursos, não adianta só saber o caminho, nós temos que andar pelo caminho. Não adianta nós sabermos os caminhos antigos, o caminho bom do Senhor e não andarmos por ele. Nós temos que fazer valer aquilo que nós aprendemos. Hebreus 12:4-13 diz assim, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Antes de eu falar aqui, irmão, sobre a santificação, eu quero voltar um pouquinho ainda sobre os filhos lá e os pais. Irmãos, você ensina a palavra do Senhor para os teus filhos, mas você também converse com ele. Ouça o que o teu filho tem a dizer. Tenha tempo para o teu filho. Sabe, irmão? Porque às vezes o filho chega para perguntar alguma coisa. Agora não, só mais um pouquinho. Agora não. Vai chegar um dia que o teu filho não vai querer mais saber. Meu pai nunca tem tempo, não adianta nem eu ir perguntar para o meu pai. Não adianta eu ir perguntar para a minha mãe. Porque a minha mãe não tem tempo para mim. Irmão, se você não tem tempo para o teu filho, o traficante tem aí muito tempo. Pode ter certeza. As más companhias têm muito tempo para o teu filho. Irmão, o teu filho é a joia mais preciosa que você tem. O teu filho é um tesouro precioso. O teu filho, irmão, é a herança do Senhor. Sabe? Eu lembro quando eu tinha os meus ainda adolescentes. Para mim, não tinha problema se eles quisessem ficar falando. Quantas vezes fiquei com o Fernando, às vezes até 2 horas da madrugada, às vezes na frente de casa, sentado na calçada conversando. Eu só queria ouvir o que ele tinha para falar. Às vezes eu nem tinha muita coisa para falar, porque já não era, o tempo meu já não era mais o dele, as coisas já mudam muito rápido, né? Mas eu ouvia ele. Às vezes eu não tinha muita coisa para dizer, mas eu ouvia o que ele queria dizer. E valeu a pena. Ele é meu orgulho, sempre foi, sabe? Mas eu sempre tive um tempinho para ele. Minha vida não era tão fácil. Eu não tinha empregada. E eu tinha filhos. E eu tinha a igreja que eu ajudava a cuidar. Sempre estive, né, na frente. Não era pastor ainda, mas o meu esposo era. Então, eu sempre estive ao lado dele. Era nas visitas, eu limpava a minha casa, eu limpava a igreja, eu cuidava da minha família. Às vezes eu estava muito cansada, mas eu esperava meus filhos chegar do colégio. Quantas vezes esperava a Fabiana chegar da faculdade, não ia dormir. Não ia me deitar sem ela chegar da faculdade. E sem ela me contar tudo. E ela me contava tudo. E me contava, e às vezes a gente ria, às vezes a gente chorava, né? Ela era novinha ainda, era adolescente, às vezes ela tinha um namoradinho, ela me contava tudo, e de repente o namoradinho dela largava dela, a gente chorava junto, e de repente ela não queria mais o namoradinho, daí também a gente chorava junto, sabe? Ou ria junto. Sempre foi assim. Eu sempre tive uma vida assim bem legal assim com meus filhos, pelo menos da minha parte eu acho, eu não sei se eles acham a mesma coisa. O Fernando sempre conta aqui, quando ele era criança, né, a irmãzinha dele, que é a minha filha, né, a do meio, faleceu e eu quis sair do bairro. Só que eu só pensei em mim.
Essa eu fiz errado. Só pensei em mim, não pensei neles. Nem imaginei, nem passou na minha cabeça que se eu saísse do bairro onde a gente morava e viesse mais aqui para o centro, os amiguinhos iam ficar lá. O colégio que ele estudava ia ficar lá. Naquele tempo ele estudava no Sagrada Família. Eu não pensei nisso. Não, eu não quero mais ficar nessa casa e eu vou mudar e vamos dar um jeito. Aí tá, vendemos lá, compramos aqui na Neva e mudamos para cá. Só que os amiguinhos dele ficaram lá e ele ficou sem a irmãzinha, e a Fábio também, né, sem a irmãzinha, e sem os amiguinhos. Daí o que aconteceu? Eu ia brincar de carrinho de rolimã com ele. Ele me ajudava, ele estudava de manhã, de tarde ele secava a louça para mim, me ajudava a fazer o serviço, ele me ajudou, foi muito. Ele me ajudava. E daí a gente ia brincar. E daí a gente ia brincar de carrinho de rolimã, a gente fazia carrinho de rolimão, a gente soltava a pipa, a gente ia brincar, sempre junto. Então eu nunca abandonei ele. Até que ele fez amizade com a galerinha aí, que até hoje são boas pessoas, ótimas pessoas, maravilhosas pessoas, e era amiguinho deles e até hoje são. Então, irmãos, foi uma coisa maravilhosa, porque se eu tivesse largado ele, fica aí, meu filho, se vira aí, vai achar quem você quiser. Quem sabe o que tinha acontecido? Não sei, mas Deus me deu sabedoria. Para a Fábio também a mesma coisa. Então, irmãos, o meu conselho é: vivam com as famílias de vocês. Tenho dito para o pastor Marcelo, você não precisa estar todo sábado lá no Itália. Eu vou lá, eu estando lá, eu estou sozinha. Eu não preciso ficar em casa sozinha. Eu vou lá, Marcelo, você não precisa. Você tem uma família, você cuida da tua família e deixa um dia especial para a tua família. Sempre falo para o pastor Marcelo. E falo para todos os irmãos, tenham tempo com a família de vocês. A família é muito importante, é muito preciosa. Voltando aqui aonde eu estava lendo, Hebreus 12, 4 e 13. Eu vou ler de novo aqui. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Agora a gente já está no ponto 2, né? Então, irmãos, aqui fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Ontem no estudo aqui nós estudamos sobre isso. A necessidade de nós procurar santificar as nossas vidas. Pastora, mas não tem jeito. Olha, impossível não é. Senão Deus não ia deixar escrito aqui na palavra, né? Que é para a gente procurar se santificar. Pastora, então eu não vou mais pecar. Bom seria que a gente não pecasse mais, mas a gente peca todos os dias, a gente peca todos os momentos, porque o pecado, irmãos, não é só o que a gente faz, as nossas obras, o que fazemos é aqui, é o que pensamos, é o que julgamos os nossos irmãos também. O pecado, sabe, a Bíblia diz que o pecado tão de perto nos rodeia, e é verdade, porque, irmãos, a gente tem que pedir perdão todos os dias, e o Senhor está disposto a perdoar você 70 vezes 7. Então você não se preocupe, procure se santificar, porque você não pode dizer assim, não, o Senhor vai me perdoar, então eu posso pecar à vontade. Não, não está certo. Você tem que dizer, eu vou procurar me santificar. Às vezes eu vou pecar, mas pela misericórdia do Senhor, Ele vai me perdoar e eu vou continuar lutando para me santificar, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo exorta-nos dizendo, e não sede conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês já imaginaram, irmãos? Não sede conformados com o mundo. Nós não podemos ser conformados com esse mundo, irmãos. Não se conformar com o sistema desse mundo, com o modismo, com o comportamento, o pensamento desse mundo. Recusem-se a seguir seus padrões, os padrões mundanos, pois o mundo jaz no maligno. Então, irmãos, as pessoas são assim, a gente é assim, aparece um modismo do mundo, às vezes os cristãos, por falta de entendimento, porque eles não renovam o entendimento pela palavra, eles já aderem àquela situação. Tudo quanto é modismo lá do mundo,
uma boa parte dos cristãos, por não conhecer a palavra, eles já aderem à ideia. É uma moda de uma roupa, é uma moda de uma música mundana, que é para ficar longe de nós. Nós não podemos ocupar a nossa mente com música mundana, principalmente, irmãos, com essas bem terríveis que os irmãos conhecem por aí. Tem música assim que é um absurdo em casas de família se ouvir, muito menos nas casas dos cristãos. Vamos nos policiar nessa parte, irmãos. Vamos nos policiar. Cuidar dos nossos filhos, o que os nossos filhos estão ouvindo. Às vezes eles passam o dia com fone de ouvido e você não sabe o que ele está ouvindo. Mas é bom você saber, porque tem música que é feita especialmente para ficar lançando assim, coisas do mal na cabeça dos nossos filhos. Temos que tomar cuidado com esse tipo de música mundana. Há um dito que o diabo não pode nos levar ao inferno. Então ele enfeita o caminho para nos atrair. Eu estou falando do modismo, né? O inimigo não pode te levar para o inferno. Ele não tem poder para isso. Porque isso aí, quem vai decidir é você. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós que escolhemos o caminho que vamos seguir. Se é o caminho antigo, se é o caminho de Deus, ou se é o caminho do mundo. Isso é nós que vamos decidir se é o caminho do céu ou se é o caminho do inferno. Mas o inimigo, como ele não pode nos levar para lá, aí ele enfeita o caminho. Ele joga as ofertas, né? Joga os pratos deliciosos para você provar e se aprofundar no pecado e se afastar de Deus. É isso que o inimigo faz. Ele trabalha para isso. Ele trabalha para te afastar de Deus. O pastor Marcelo disse esses dias que quando você resolve navegar para longe do Senhor, o inimigo já coloca um barquinho ali na tua porta. É só você sair ali, já tem um barco te esperando. E com remo e tudo, às vezes até com motor, né, Marcelo? Você resolveu se afastar do Senhor, navegar para longe do Senhor, pode saber que já vai ter um barco ali te esperando. Continuando aqui, irmãos. No terceiro e último ponto. Os planos do Senhor para o seu povo. Jeremias também 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, de prosperidade e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Veja que coisa mais maravilhosa, irmãos. Os pensamentos de Deus a nosso respeito. Você já imaginou que Deus pensa a teu respeito? É maravilhoso saber que o Senhor pensa a nosso respeito e que os pensamentos dele são de bens, são de paz e não são de mal. O Senhor pensa coisas boas a nosso respeito. E o 12 diz assim, vou repetir esse que eu estava lendo. Porque eu bem sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, isso é o Senhor dizendo, né? Diz o Senhor, pensamentos de paz e de prosperidade e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O 12 diz assim, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então aqui ele diz que você vai orar ao Senhor teu Deus, e Ele vai te ouvir. Quando você fizer uma campanha de 30 dias de oração, não. Quando você buscar Ele de todo o teu coração, não importa quantos minutos você vai orar, não importa que hora do dia você vai orar, apesar que a palavra diz que aqueles que me buscam, de madrugada me acharão. Mas madrugada significa que é enquanto há tempo, enquanto é cedo, você buscar o Senhor, enquanto se pode achar. E você vai buscar Ele, e Ele vai se deixar encontrar. Eu falo sempre quando eu prego sobre isso, que Deus é que nem um pai quando está brincando de esconde-esconde com o filhinho pequenininho, o filhinho de 2 aninhos lá, tipo esse menininho aí dos irmãos que estão sentados aqui na frente. O papai vai brincar com o filhinho de esconde-esconde. Ele se esconde atrás da cortina e deixa o pezinho lá, para o filhinho poder achar ele. Porque quando que uma criancinha de 2 anos vai achar o pai se ele se esconder dentro do baú ou dentro de um guarda-roupa? Não tem como o filhinho achar.
E Deus é assim para conosco. Nós somos os filhinhos e Ele é nosso Pai. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O Senhor vai se deixar achar. É tão maravilhoso saber disso. E é tão maravilhoso tomar água também, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quando você busca o Senhor não vai se esconder de ti. Se Ele se esconder, Ele vai deixar o pezinho lá bem à vista para você encontrar Ele. Deus tem planos de paz, de bem e de prosperidade e não de mal para nós. Mas precisamos ouvi-lo e obedecê-lo. Buscai pelas veredas antigas, buscai pelo bom caminho do Senhor. Jeremias profetizou que o povo deve perguntar pelo caminho. O Jeremias profetizou, 650 anos, a 570 anos antes de Cristo. E daí depois veio Cristo. E como que Cristo se apresentou? Como caminho. Jesus é o caminho. Jesus veio e se apresentou como caminho. João 14, 5 e 6 diz assim, disse-lhe Tomé. Tomé é aquele discípulo de Jesus lá que ele duvidava de tudo, né? Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho. É só você seguir esse caminho que você não vai errar. E esse caminho é um caminho glorioso, é um caminho de luz, porque Jesus também, Ele é a luz desse caminho. Jesus é a luz do caminho. Jesus também é a luz do caminho. João 8:12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, e se Ele é a luz do mundo, quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se Jesus é a luz do mundo, Ele é a luz do caminho, e Ele mesmo é o caminho. Mateus 16:24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, e assim tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, irmãos, Jesus é o caminho. E daí você fala, então eu quero seguir Jesus, eu quero seguir esse caminho. Aí Ele tem essa proposta. Se você quiser seguir a mim, você pode seguir a mim. Mas você tem que renunciar a algumas coisas. Daí a palavra vem e diz que aquele que roubava não roube mais, aquele que fazia isso não faça mais, aquele que fazia uma série de pecados, que fornicava, que adulterava, aquele que fazia isso, fazia aquilo, não faça mais. Aquele que roubava, inclusive, diz que agora, depois que aceita Jesus, é para trabalhar com as suas próprias mãos, para ter para ele e também para socorrer o irmão quando precisa. Que coisa mais maravilhosa, né? Muda da água para o vinho, muda da noite para o dia, quando a pessoa segue esse caminho. Ele encontra Jesus e daí ele muda de vida. Vocês lembram lá do Zaqueu? Quando ele subiu na árvore? Ele subiu na árvore, ele estava esperando Jesus passar, e quando ele encontrou Jesus, que Jesus falou, desce Zaqueu, que eu vou posar na sua casa hoje. E ele ficou tão feliz, e o povo chamava ele de ladrão, porque ele cobrava os impostos. A Bíblia não diz que ele era ladrão, mas com certeza o povo chamava ele de ladrão. Aí ele disse, Senhor, é o seguinte, se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu já restituo 4 vezes mais. Já muda, encontrou Jesus, a pessoa encontra Jesus. Não tem como a pessoa encontrar Jesus, andar por esse caminho sem mudar em nada. Não, eu encontrei Jesus e agora eu sou de Jesus e eu ando nesse caminho. Só que eu ando fazendo as mesmas coisas que eu fazia lá no mundo, quando eu não conhecia Jesus.
Quando eu estava lá nesse mundo, que o mundo jaz no maligno, eu faço as mesmas coisas. O que significa isso? Que realmente eu não encontrei Jesus. Porque não tem como você encontrar Jesus e não mudar de vida. Quando nós encontramos com Jesus, nós mudamos de vida. Muda de uma vez só? Muda um pouquinho de cada vez, é gradativamente. Você muda um pouquinho aqui, amanhã você aprende mais uma coisinha da palavra. Você lê a palavra, que a palavra é viva e eficaz, e ela não volta vazia. Você lê mais um pouquinho, e você aprende mais um pouquinho, e você deixa de fazer aquilo. Aí você falava um monte de palavrão, aí você aprende mais um pouquinho. Opa, isso também eu tenho que deixar. Aí você aprende mais um pouquinho. Opa, isso eu não posso mais fazer. Então você vai deixando gradativamente. E enquanto você estiver aqui, você vai estar lutando pela santificação. Enquanto você estiver aqui na terra, você pode ter certeza, você nunca vai chegar a ser varão perfeito. Porque a hora que você chegar a ser varão perfeito, o Senhor te recolhe. Deuteronômio 10 e 12. É a penúltima referência. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus de ti pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? É só isso que o Senhor pede. É difícil, irmãos? Eu sei que é. Só que não é impossível. Você vai vencer. Você é um vencedor. Você foi escolhido desde a fundação do mundo para servir ao Senhor, para andar nesse caminho. Você é um eleito do Senhor. Você é um privilegiado. Você vai conseguir. O Senhor vai te dar graça, porque o Senhor nunca te deixa sozinho. E eu gosto de repetir esse versículo, que o Senhor nos toma pela nossa mão direita e nos diz, não temas que eu te ajudo. Ele sempre está te ajudando. E quando você acorda de manhã, Ele está ali, só esperando você acordar para andar com você o dia inteirinho. E para finalizar, irmãos, 1 Coríntios 2 e 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vocês viram que tem uma recompensa em amar a Deus? Lá ele dá ordem que é para ensinar os filhos a amar a Deus. Por que é para ensinar os filhos a amar a Deus? Para ter essa recompensa aqui, ó. Como está escrito. Vocês podem repetir comigo? Eu vou falar bem devagarinho, vocês vão repetir comigo. As coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Vamos orar nesse momento? Se coloque de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Bendito e santo Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por essa palavra que falou forte em meu coração, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que os irmãos estão aqui ouvindo essa palavra. Pelo privilégio que os irmãos têm, Senhor. Pelo privilégio que eles têm de poder ensinar os seus filhos essa palavra. Para que essa palavra passe de geração a geração. E que a Tua igreja, o Teu reino se estabeleça, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu peço que essa palavra possa ser meditada durante a semana. Que ela possa, Senhor, fazer guarida nos corações. Que ela possa ser cumprida, Senhor. Que nós possamos cumprir essa palavra, Senhor. E ensinar as nossas gerações futuras a obedecer ao Senhor. A honrar e amar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço. Amém. Amém.